Um feliz sábado a todos. Com certeza nós estamos todos bem protegidos aqui. E eu louvo a Deus porque vocês vieram à casa de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E eu sei que você que está participando conosco pela internet, você tem as suas dificuldades. A gente entende isso, a gente respeita. E o que nós queremos fazer é adorar a Deus em espírito e em verdade. E para isso a gente tem que fazer as coisas certas. Porque Deus se preocupa com que cumpramos a lei do céu e quando verdadeira lei dos homens. Tudo isso daqui é o melhor para cada um de nós. Eu fiquei num dilema se eu pregava com máscara ou sem máscara. E conversando com um outro amigo, eu percebo que talvez seja melhor eu pregar sem máscara. Mas nós estamos todos aqui, longe um do outro, irmãos. Aqui está tudo tranquilo, graças a Deus. Antes de começarmos a dividir a palavra de Deus, eu quero convidar vocês, da forma que vocês estão, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te clamo, bom Pai, que o Senhor, neste momento, mais uma vez, venha nos falar, nos encher do Teu Espírito, da Tua graça. Bom Pai, que essa mensagem venha de encontro com as nossas necessidades, acima de tudo, de encontro com a nossa adoração, bom Pai, para que isso molde a nossa vida e nos tornemos mais semelhantes a Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conversando com um amigo semana passada, eu sempre gosto de conversar com os irmãos e perceber algumas necessidades da igreja. O que pregar neste momento? Durante as quartas nós temos feito uma série chamada Eventos Finais. Por isso que até agora, no sábado, eu não fiz nenhuma pregação falando sobre o fim dos tempos ou alguma coisa assim. Nas quartas nós estamos fazendo essa série e já estamos conversando sobre isso. Mas meu intuito nos cultos nossos é de ajudar a igreja de uma forma prática e uma forma simples. Tem coisas que a gente prega, que a gente fala há muito tempo na igreja, e algumas pessoas consideram até mesmo como um clichê. Às vezes a gente ouve e fala, mas o pastor vai dizer isso de novo. Mas são coisas que muitas vezes a gente percebe que a igreja precisa melhorar. Eu, como pastor, nesse aspecto, eu faço, mas eu preciso melhorar. Eu queria falar com vocês hoje a respeito do nosso culto familiar. Deixa eu ler um trecho do que Ellen White fala, que eu peguei no livro em que Ellen White fala a respeito do culto familiar. Ela diz assim: se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade, a corrupção penetra nas correntes vitais da alma e rompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações, e a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arque rebelde. Irmãos, Ellen White está dizendo aqui que todas as nossas casas têm que ser uma casa de oração. O seu lar, você tem feito cultos com a sua família? Você tem orado com a sua família? É interessante que na nossa casa, de manhã, a gente tem um momento com a Olivia. E a gente acorda, ela brinca, corre, a gente já se prepara, e aí ela tem a lição dela do rol do berço, que ela gosta de pegar na mão. Está toda esmagada já. Então é engraçado que ela pega, a gente nem consegue ver direito umas partes ou outras, porque ela quer pegar na mão, quer mexer. E aí é interessante que a lição do rol do berço é o trimestre, é o tempo todo uma história só. É aquela mesma história. Nesse trimestre até sei que Jesus foi à sinagoga, né? Jesus gostava de ir à igreja. E é muito legal porque a gente senta com ela, a gente entende que ela não entende ainda, mas a gente mostra Jesus para ela,
Tem uma parte que fala que Jesus colocou as crianças no colo, a gente coloca ela no colo e a gente ensina que ela tem que ter um momento de devoção. E essa semana minha mãe em casa, auxiliando a gente, ela falou assim: filho, eu fui fazer oração do papá com a Olivia, eu falei: filhinha, vamos orar. E minha mãe falou: vamos orar, e a Olivia já fechou, parece que ela já fechou a mãozinha e já sabia o que ia acontecer antes da oração. Olha que coisa fantástica. Mesmo que a gente pense que os filhos não estão entendendo, mesmo que a gente pense que a nossa família não está valorizando este momento, é importante para a família. Sabe que a gente quer que os nossos filhos fiquem na igreja, a gente quer que a nossa família esteja na igreja, mas pouco a gente tem feito para valorizar o culto familiar. O culto na igreja, ele é muito importante sim. Isso que nós fazemos, esse momento de oração, é muito importante. Mas eu quero dizer para vocês que o culto familiar é mais importante ainda. Entenda que muitos jovens têm crescido, muitos adolescentes têm crescido com a fé dos seus pais. Quando eu converso com um, com o outro, eu pergunto: quem é Deus para você? Eles ficam perdidos, eles dizem que vão à igreja por causa do costume dos pais. E tudo isso, de certa forma, a gente tem que como corrigir nos nossos lares. Irmão, o culto familiar, ele é levado de uma forma muito errada. Para alguns, a gente trata o culto familiar como se fosse algo opcional. Não é algo opcional. Outros levam de uma forma meio que superficial. Acha que orar durante as refeições já é o culto familiar, faz rapidinho, sem nenhum controle. O nosso culto tem que ser algo que a gente pare, que a gente ore, estude a palavra de Deus. Isso vai ajudar com que o nosso lar seja um lar diferente. Ellen White diz uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz assim no livro A Ciência do Bom Viver: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Não é a escola que vai educar o seu filho como deve educar. Não é a igreja que vai educar o seu filho como deve educar. Ajudam, mas as influências mais poderosas aonde são? No lar. Entenda que o culto doméstico, ele é muito importante, mas mais importante no nosso lar também é nós fazermos o culto e nós, como pais, darmos o exemplo no lar. Porque adianta você fazer um culto bonito, você falar coisas maravilhosas e não viver aquilo que você acabou de pregar na parte da manhã. Eu quero dizer nessa introdução, irmãos, que o culto familiar é muito importante. O culto familiar, ele tem bases teológicas na Bíblia. A gente entende ali que Deus criou o ser humano, a imagem dele, e a gente vê que entre a Trindade havia uma união. E quando Deus criou o ser humano, Ele é um Deus de amor, e Ele criou o ser humano para ser a imagem dele aqui na terra e refletir a luz dele aos outros seres humanos. A gente vê lá que a Bíblia fala, em Gênesis 3, versículo 8, a gente percebe que Adão e Eva, todos os dias, eles se reuniam com Deus, eles tinham uma comunhão com Deus, eles tinham um culto familiar na presença de Deus. Adão, ele desobedeceu a Deus, e aquela alegria da adoração se tornou em medo, temor, culpa. As pessoas não tinham mais como adorar a Deus de uma forma perfeita e de uma forma plena. E então a gente percebe na Bíblia que depois, quando entrou a administração de Moisés, o pai, ele começou a ser o representante da família na comunhão para com Deus. A posição do pai é muito importante na nossa adoração. Em Números, o livro de Números,
destaca Deus lidando com o povo conforme a família e seus cabeças. Sempre dizia o nome dos pais, e isso tinha um significado muito importante. Tanto é que no momento da Páscoa foi orientado para que os pais dessem as instruções e os pais orientassem qual que era o significado da Páscoa. O pai, ele tem um papel muito importante na adoração. E a mãe também tem um papel muito importante na adoração. A gente vê a história de Timóteo e a gente percebe claramente que ele foi criado e educado pela mãe e pela avó. E foi uma pessoa excelente. O que eu quero dizer é que os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação à adoração de seus filhos. No Antigo Testamento a gente vê isso, e a gente vê isso também no Novo. Pedro, no Novo Testamento, ele reafirmou a promessa aos filhos de Abraão de adoração. Paulo diz algo muito interessante. Ele diz assim, aliás, Pedro diz assim, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. E Paulo, ele diz que Deus estabelece uma aliança de fé através dos pais, de santidade, de privilégios e responsabilidades perante os filhos. E nós como igreja, nós como corpo, nós entendemos que a instrução do pai, a responsabilidade dos pais com relação ao culto familiar, ela é crucial. Eu li uma frase de um homem chamado Douglas Kelly, que diz o seguinte: a religião familiar, a qual depende muito do cabeça do lar, para guiar diariamente a família na adoração diante de Deus, é uma das estruturas mais poderosas que o Deus que guarda a aliança tem dado para a expansão da redenção ao longo das gerações, de modo que incontáveis multidões possam ser trazidas à adoração e à comunhão com o Deus vivo na face de Cristo. Irmãos, o culto doméstico, ele é uma força muito poderosa. E Deus quer que nós, como família, façamos este culto. Abra sua Bíblia em Josué 24, no versículo 14 e 15. Josué 24, no versículo 14 e 15. Você que está em casa, participe conosco também, abra sua Bíblia. Josué 24, versículo 14 e 15. Lá diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que ele diz no final: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É isso que você tem que dizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero notar 3 coisas nesse texto, muito importantes. A primeira coisa é que Josué não fez a adoração a Deus em seu lar, como a sua família, uma coisa opcional. Ele diz que o povo tem que temer a Deus, ele diz que o povo tem que adorar a Deus, e ele ordena ao povo de Deus a temer ao Senhor. E entenda que Deus quer ser adorado também de uma forma voluntária e deliberada pelas nossas famílias. A gente não precisa obrigar ninguém, mas Deus está dizendo: façam isso, é uma obrigação. E nós temos que fazer isso com amor e carinho para com os nossos filhos, com obrigação, mas com amor.
Outro ponto que eu quero trazer para nós aqui é que Josué, ele ordena ao povo para cumprir aquela ordem, para servir ao Senhor, conforme o exemplo dele. Ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer que ele vai dar o exemplo, e ele quer que o que a família dele faz, o povo de Israel faça também. Isso é muito importante. Josué, ele comanda aquele povo com uma firmeza. Josué era um homem que era um exemplo para aquela família, e ele tinha algumas dificuldades e alguns pensamentos. Josué era um homem que ele já tinha em torno de 100 anos de idade. Deus já tinha falado para ele que ele morreria logo, e a preocupação de Josué era se a influência de adoração a Deus iria continuar para a sua família. Ele queria que o povo de Israel adorasse e seguisse a Deus de uma forma firme. Ele queria que mesmo depois de sua morte, o povo e a sua família continuassem adorando a Deus. O outro ponto que a gente vê também importante é que a gente vê que o povo de Israel vivia em uma idolatria muito grande. O povo de Israel era um povo que estava muito corrompido. E ele deixa claro que somente se a família, se ele e a casa dele servissem ao Senhor, e se aquele povo seguisse o modelo de Deus em seus lares e servisse ao Senhor, eles venceriam a idolatria. É interessante que a influência de Josué, ela era tão boa, ela era tão forte, que ela teve resultados. Abra sua Bíblia em Josué 24, no versículo 31. Olha o resultado aqui, que interessante. Olha o que diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por um tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. É interessante que depois de um tempo ainda, pelo exemplo de Josué, o povo de Israel ainda continuou adorando a Deus, porque a casa dele serviu, porque o exemplo dele foi um exemplo para toda a nação. Um outro detalhe importante é que a palavra servir aqui na Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em muitos aspectos na Bíblia a palavra servir, ela não aparece só como servir, mas ela aparece também como adoração. Isso quer dizer que quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele quer dizer que nós vamos adorar a Deus, nós vamos buscar a Deus através da oração, nós vamos buscar a Deus através da palavra, nós vamos adorar a Deus nos nossos lares. Para ele servir representava claramente isso daí. Então, irmãos, Josué adorou com a sua família, e isso tem resultados maravilhosos. Eu sei que você deve olhar para os seus filhos, para os seus netos, e você deve pensar assim: o que será do futuro dos meus filhos? O que será do futuro da minha igreja? E deixa eu te dizer uma coisa: o futuro dos seus filhos e o futuro da sua igreja depende muito de você. Você que é um pai, você que é uma mãe, depende de vocês. Irmãos, quando nós vamos fazer o culto no lar, a gente percebe que algumas coisas são muito importantes. A gente precisa de alguns pontos para a gente fazer um culto bom, um culto de qualidade. Um deles é através do estudo da palavra diária de Deus. Quando a gente estudar a palavra diária de Deus, faça perguntas, deixe responder. Os filhos, eles devem interagir uns entre os outros. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitar-te e ao levantar-te. Essas atividades, irmãos, no lar, elas são diárias. Mais vale em um dia 25 minutos de instrução do que você fazer em um dia, pular 2 e fazer 45 minutos, 1 hora a cada 2 dias. O importante é que o culto seja feito diariamente. Ora, pensa comigo, o maná para o povo de Israel, ele não era derramado diariamente? Você não precisa se alimentar de uma forma física diariamente? Porque os cultos não devem ser assim também. É muito importante que o nosso culto ele seja diário. Tem um outro texto que é paralelo a esse texto que nós lemos também. Lá em Efésios 6, verso 4, abra sua Bíblia em Efésios 6, no versículo 4. Efésios 6, no versículo 4. Efésios 6, no versículo 4. Lá diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, um outro ponto para adorarmos ao nosso Deus, nós vemos através da palavra de Deus nos nossos cultos, e depois nós vamos entrar um pouquinho nos pormenores disso, é através da oração diária a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 10, no versículo 25. Jeremias 10, no versículo 25. Jeremias 10, no versículo 25. Lá diz o seguinte: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Aqui está dizendo que o povo de Deus tem que invocar a Deus. Embora esteja dito para povos e nações, a palavra que traz na Bíblia aqui também é que as famílias também devem invocar a Deus. No Salmo 128, no versículo 3, diz assim: olha, tua esposa no interior da tua casa seja como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Quer dizer que os pais, o pai e a esposa têm que fazer parte deste culto, tem que ser um exemplo no lar, eles têm que modificar de uma forma o caráter dos filhos. Pense numa coisa, a gente precisa ou não precisa fazer cultos diariamente? Analise comigo, as famílias, a gente não comete pecado diariamente? A gente não precisa pedir perdão diariamente? Deus nos tem abençoado diariamente, a gente não tem por que agradecer diariamente, a gente não tem que reconhecer os caminhos de Deus diariamente, não tem que pedir para Deus para que Ele guie os nossos caminhos diariamente, a gente não tem que pedir para Deus proteção diariamente? Claro que temos. Irmãos, nós precisamos ter uma família protegida por Deus. Um autor chamado Thomas Brooks, ele diz assim: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Forte, não é? Quer dizer que uma família sem oração é como uma casa sem telhado. Eu nunca morei numa casa sem telhado, mas eu já estive uma vez numa casa que
foi feito de uma forma errada a casa, e quando chovia, pelos cantos da casa, eu e a Sueli, a gente entrava em desespero, porque começava a pingar. E era assim uma cidade pequena que nós moramos, não tinha outra casa para a gente morar. E eu lembro que quando a gente sabia que ia chover, dava um desespero na gente. Era uma coisa assim absurda, porque a gente sabia que ia chover dentro da casa. Eu perdi roupa com essas coisas, a gente perdeu algumas coisas, depois a gente separou tudo mais. A gente fez de tudo, só que a gente mudou daquela casa e ainda não conseguiu resolver o problema. Uma casa sem telhado é uma casa que é atingida pela chuva, pela tempestade, pelo calor, pelos bichos. Irmãos, entenda que o lar de vocês tem que ser um lar protegido pela oração. Você para e ora com seus filhos. Vocês oram em família. Terceiro aspecto, a gente tem que adorar a Deus com canções diárias de louvor. Abra sua Bíblia no Salmo 118. Salmo 118. Lá diz assim: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. O interessante desse salmo aqui, desse versículo, e até alguns comentaristas dizem algo muito interessante, não quer dizer que o louvor ele era limitado somente à casa dos justos. Era como se os irmãos começassem a cantar, o povo de Israel começasse a cantar em seus lares, e aquilo, o som rompesse para as outras famílias, rompesse não só na questão de presencial, de todo mundo ouvir, mas aquilo significava que todas as famílias que estavam ao redor, que escutavam esse som, que participavam desse louvor, eles eram abençoados diariamente e para o futuro também. Então quer dizer que quando nós louvamos a Deus com a nossa voz, com um cântico, em família, nós estamos abençoando tanto o nosso lar, quanto aqueles que ouvem também a mensagem de Deus. Todo ser humano tem que adorar a Deus. A palavra cantar aqui é um verbo zamar, que significa salmo. A gente pode cantar salmos, podemos cantar hinos em voz alta, mas esses hinos têm que ser com o coração. Precisamos louvar a Deus com um louvor glorioso. E devido a essas canções, a gente tem que entender que elas têm que trazer algum tipo de discernimento, que podem trazer para a gente também a devoção. Essas canções têm que fazer com que o nosso coração seja um coração caloroso, que encoraja cada um de nós a fazer as coisas do dia. Ellen White até diz que o louvor, o hino, ele espanta a provação. Se nós estivermos sendo tentados, nós devemos cantar e louvar ao Senhor. O nosso culto familiar tem que ter hinos. A gente tem que abrir a palavra de Deus. A gente precisa orar e a gente precisa cantar. Lá em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais de gratidão em vosso coração. Irmãos, Deus não quer apenas o nosso culto particular. Deus não quer apenas o nosso culto na igreja. Deus quer também o nosso culto no lar. Entenda que Deus escolheu os pais, Deus escolheu a família para que deem um exemplo. Lá em Gênesis 18, versículo 19, cantando, orando, pregando a palavra, a gente entende que o exemplo dos pais é porque Deus escolheu esses pais para ensinar o caminho do Senhor a esses filhos. É o que diz lá em Colossenses 18,
Gênesis 18, aliás, no versículo 19. Agora, quando nós fazemos os cultos em casa, e já indo para o caminho do fim do sermão, eu quero deixar algumas dicas. O que nós devemos fazer? Você deixe na sua casa algumas Bíblias à disposição. Vocês têm que ler alguns versículos com a família. Vocês têm que dar oportunidade para que todos participem. Vocês têm que reforçar aquilo que foi dito, tratar daquele assunto, usar livros ilustrados, usar meditação, usar lição, explicar com calma cada doutrina. Explique para o seu filho, faça com que ele faça perguntas. Com as crianças mais velhinhas ou com os adolescentes, faça com que eles memorizem, decorem provérbios, façam eles repetir diariamente um versículo, um verso para memorizar, alguma coisa assim. Mas a gente precisa com que toda a família participe do culto. Todo mundo faça alguma coisa. Outro detalhe, aonde nós devemos fazer o nosso culto? Talvez seja melhor fazer na sala, mas o melhor lugar para fazer o culto é onde houver menos distrações. Na hora que for fazer o culto, tenha sabedoria para colocar tudo o que precisa para o momento do culto no local do culto, para ninguém precisar ficar saindo. O culto ele não pode ser interrompido por nada. Quando que a gente deve fazer o culto? Pelo menos, irmãos, a gente percebe biblicamente que 2 vezes por dia. Eu sei que para muitas famílias é difícil, mas se conseguir uma vez, já está de certa forma cumprindo um básico, mas 2 vezes é o ideal. A gente até percebe que no povo de Israel eles faziam 2 sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E a gente percebe também que no Novo Testamento seguiram também esse costume, e eles faziam esses 2 momentos de adoração a Deus. E a gente precisa fazer tudo bem organizado, tudo de uma forma assim sincronizada, para que nada atrapalhe esse culto. Não tem que ser um culto longo. Eu li uma frase que diz assim, que o culto doméstico seja curto, agradável, simples, terno e celestial. A gente tem que persistir para que todos participem do culto e diariamente. Alguns podem dizer assim, mas hoje eu briguei com meu filho. Um pouco antes do culto eu briguei, eu discuti com a família. Quem sou eu agora, o pai, que vou chegar agora e vou falar assim, vamos fazer o culto. Mas isso não é desculpa, irmãos. Quando a gente tem algum problema na família, a gente precisa ter humildade. E a gente precisa reconhecer se a gente falhou, se arrepender, reconhecer. E se nós fizermos o culto e falarmos no momento que nós falhamos, que nós podemos melhorar, os nossos filhos vão nos reconhecer melhor ainda por isso. E vão nos respeitar, porque eles verão que somos pais dignos. Então não deixe que qualquer coisinha atrapalhe o seu culto, que uma discussão atrapalhe o seu culto. Eu li uma frase muito interessante de A.W. Pink que diz assim: não são os pecados de um crente, mas sim seus pecados não confessados que obstruem o canal de bênçãos, levando muitos a perderem o melhor de Deus. Então pense comigo, mesmo que você esteja com dificuldades, mesmo que você esteja com problemas em família, mesmo que você tenha algo para entregar a Deus e ainda não confessou, é muito importante que você, mesmo assim, faça o seu culto familiar. A gente precisa liderar o nosso culto com sabedoria, com a força paternal. Entenda que vai ter dias difíceis que a gente vai pensar, eu não vou conseguir fazer esse culto, mas você remaneja para outro momento. Mas não deixe nenhum dia de fazer isso. Mesmo que muitas vezes seja doloroso, dificultoso, que envolva muitas coisas, pense que isso é o papel de cada um de nós. Fazemos esse culto no nosso lar. Outro detalhe é que o nosso culto tem que ser feito com uma esperança solene.
A Bíblia diz assim: alegrai-vos no Senhor com tremor. A gente precisa mostrar nos cultos um equilíbrio. A gente precisa mostrar nos nossos cultos a fé, a confiança em nosso Deus. Os nossos cultos, eles precisam ter um plano. O que você vai fazer? Eu vou ler a Bíblia. Mas o que você vai ler? Eu vou ler a meditação. Considere as ocasiões especiais. Talvez tal dia é o dia das mães, dia dos pais. Fale sobre isso nos cultos. Como eu disse para vocês, envolvam toda a família. E além de envolver toda a família, incentivem para que os filhos façam o culto individual também. Um fator muito importante é que quando você estiver estudando a palavra de Deus, e seu filho te fizer uma pergunta, se você não souber a resposta, você diz para ele que não sabe. E procure essa resposta ou incentive ele pelos canais corretos a descobrir essa resposta. Mas entenda que se você não der essa resposta e se você não instruir ele a receber essa resposta, ele vai buscar essa resposta em outro lugar e pode ser que ele encontre a resposta errada. Por isso que é muito importante você, como pai, estar instruindo o seu filho. Seja carinhoso com o seu filho no momento do culto. Aquele momento tem que marcar de uma forma boa. E seja muito atencioso e exija a atenção. O culto, irmãos, ele tem que ser simples, direto, mas ele não precisa ser superficial. Ele tem que ser algo bem feito. Irmãos, o nosso culto no lar, ele é muito importante. E eu quero terminar com vocês dizendo por que isso é importante no nosso lar. Porque como pais, se nós fizermos esses cultos, nós vamos estar trabalhando para salvar as almas dos nossos filhos. E não só a deles, a nossa também. A Bíblia diz um versículo que todos nós conhecemos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente precisa fazer esses cultos porque isso auxilia na criação dos filhos, traz uma harmonia familiar, traz a paz em meio à aflição, em meio à doença, em meio aos problemas, faz com que a gente conheça mais a palavra de Deus, nutre a nossa sabedoria, faz com que nós enfrentemos a vida de uma forma diferente, faz com que a família tenha um relacionamento mais próximo. E a nossa oração é para que Deus salve os nossos filhos, para que eles cresçam em graça, em esperança em Deus, para que Deus use o nosso louvor para engrandecer o nome dEle, e que a palavra de Deus faça com que nossa família toda busque ao Senhor. Meu pedido de oração nesta manhã é que você e sua casa sirvam ao Senhor. Eu com meu lar, nós temos buscado fazer isso. E eu te pergunto, você e a sua família têm buscado servir ao Senhor? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento que estamos vivendo, eu espero que essa mensagem seja algo que você viva com a sua família. Esse é meu pedido e minha oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com Deus é muito importante que façamos o nosso culto no lar. É muito importante também, bom Pai, que como pais, como membros de sua casa, Senhor, sejamos um exemplo também. E que os nossos filhos também sejam um exemplo aonde quer que eles forem, bom Pai. Que eles sejam guiados nos teus caminhos. Mas, bom Pai, se tem alguém que está participando neste momento que não tem tomado essa decisão de fazer esses cultos, que o Senhor coloque no coração através do teu Espírito a importância desse momento, que o Senhor coloque a vontade de fazer isso também, bom Pai, e que sejam momentos muito agradáveis em família, que essa pessoa venha participar, que esses membros venham participar juntos, Senhor. Eu te peço a tua proteção neste dia, eu te peço que o Senhor esteja conosco, abençoando como igreja, como teu povo, em nome de Jesus. Amém.